Mais um vexame. A seleção brasileira jogou mal de novo e acabou eliminada pelo Uruguai na Copa América. Nesse vídeo vamos comentar mais sobre mais um rendimento medíocre do time de Dorival. Ontem a seleção brasileira infelizmente foi eliminada da Copa América. O Brasil fez mais um jogo ruim e o próprio Uruguai proporcionou que o jogo fosse ruim. O Uruguai até então vinha fazendo uma Copa América demonstrando muito futebol. Qualidade técnica, toque de bola, só que ontem o jogo foi diferente, claro, para o Uruguai. O jogo acabou ficando muito brigado, então houveram muitas faltas duras, muitas entradas, inclusive na minha opinião o juiz foi muito mal no jogo de ontem. Porque por muitas entradas, principalmente do lado do Uruguai, os jogadores uruguaios tinham que tomar cartão amarelo e simplesmente passavam batido. Mas o Brasil, em geral, entendeu até que era inferior ao Uruguai. Essa é a grande verdade. Podem ver que desde o primeiro tempo o Brasil não marcava lá em cima, não fazia uma pressão, nada. O Brasil aceitou que era inferior ao Uruguai e marcou meio campo. E ontem, individualmente falando, tivemos vários jogadores que foram muito abaixo. O Rodrigo ontem, demorei até para ouvir o nome dele na transmissão, sumiu do jogo. O Endrick completou um passe só no jogo inteiro, que foi uma bola que ele tocou para trás na saída de jogo. Aí você pega o meio campo sem conseguir criar, com o Bruno Guimarães errando um monte de passe. O João Gomes até marcou bem, mas para sair tem mais dificuldade, o Paquetá estava bem marcado. Do ataque do Brasil, o mais lúcido, quem ainda tentou alguma coisa, foi o Rafinha, mas que sozinho também não ia conseguir fazer nada, e nossa defesa, como sempre, muito insegura. Militão, mais um bom jogo. Porém, a defesa do Brasil, de uma maneira geral, tem muita dificuldade para sair jogando. Ontem eu perdi a conta de quantas vezes o Marquinhos errou na saída de bola. Tanto essa bola pelo alto, quanto pelo chão. Assim, muitos erros não de falta de qualidade, mas sim de tomada de decisão. Os jogadores do Brasil pareciam que não estavam concentrados como deveriam estar para um jogo eliminatório. Enquanto os uruguaios, eles tinham até mais bola para apresentar. Um meio-campo com o Valverde, com o De La Cruz, eles podiam ter jogado mais. Eles não, preferiram fechar a casinha e bater. Jogar no psicológico dos jogadores da seleção brasileira. Isso no fim funcionou, porque o Brasil não criou chance nenhuma, o Uruguai muito menos, e ainda mais depois que o Nandes foi expulso no segundo tempo, o jogo do Uruguai era justamente segurar e ir para os pênaltis. E nos pênaltis é aquilo. O Brasil tava sem o Vini Júnior, tava sem o Rodrigo já, tava sem o Neymar, que é o principal batedor, que tá machucado. Então pelo Uruguai bateram pênaltis. Só jogador que tá acostumado a bater, só os feras deles, Valverde, Arrascaeta. Enquanto pelo Brasil, tiveram que bater vários jogadores que nem estão acostumados a bater. Quem perdeu o pênalti? Militão e Douglas Luiz. Falem pra mim, quando que vocês tinham visto o Militão bater pênalti? Então ele já não tem o hábito de bater e ainda vai ser o primeiro? É muita bagunça. O Dorival mostra que não tem comando sobre o time. Isso fica ainda mais explícito quando você vê que estão fazendo a roda para definir quem vai bater e o treinador tá de fora da roda. Assim, inacreditável. O Dorival tem que colocar na cabeça dele, caso ele siga como técnico da seleção, que agora ele é técnico da seleção brasileira. Então ele pode escolher os melhores jogadores do Brasil, montar o melhor sistema, porque ele vai ter na mão dele sempre várias opções. Ele não tá mais treinando um time do Brasileirão, onde ele precisa retrancar, marcar meio campo e jogar fechadinho para garantir o cargo dele. Porque se ele perder 2, 3 jogos, ele vai ser demitido. Não, ele tá treinando a seleção. A seleção, eu vi ontem, marcar meio campo contra o Uruguai, é o fim. Assim, acho que o Savinho demorou para entrar, quando entrou mal. O Evanilson entrou totalmente perdido, e não é culpa dele. Ele foi convocado para a Copa América, para os amistosos, não tinha jogado nenhum minuto na Copa América, e do nada o Dorival arremessou ele num jogo desse contra o Uruguai. Então a seleção brasileira, o que eu percebo? Trocou o técnico, que era o Tite. Aí veio outro treinador, No final das contas você olha, é a mesma coisa. É a mesma coisa com o Dorival, é a mesma coisa com o Diniz, é a mesma coisa com o Tite. É sempre a mesma bagunça, é sempre a mesma fraqueza psicológica. Então, eu começo a ficar preocupado com a seleção brasileira. Porque nós temos até boas peças, só que a desorganização é grande e não é só da seleção, é da CBF de uma maneira geral. O Brasil deve futebol, o Brasil deve organização, o Brasil deve imposição, deve garra, deve vontade. Sendo bem sincero,
Hoje, se for montada uma seleção do Brasileirão com um ajuste ou outro, tranquilamente essa seleção do Brasileirão consegue fazer um jogo contra a seleção brasileira, sendo bem honesto aqui. E no fim das contas, observando, você percebe que o maior problema do Brasil não é o ataque, porque você tem até boas peças. Ontem, por exemplo, o Rodrigo não foi bem, o Endrick não foi bem, só que as peças são boas. Eu enxergo que o maior problema do Brasil hoje também não é na defesa, é no meio de campo. O meio campo do Brasil tem sérias dificuldades para sair jogando, para encaixar marcação, para criar oportunidades. Em partes isso também é culpa do técnico, porque é ele que convoca e é ele que escala o time. Já tô falando há muito tempo que o Brasil não precisa jogar com 2 volantes ali fechados, chamando toda hora o adversário, não precisa disso. Põe um outro jogador que roda melhor a bola, que toca a bola, um meio campo que seja completo, que saiba marcar e sair pro jogo. No Uruguai tinha isso, que nem eu falei pra vocês, até antes de acontecer o jogo. O Valverde do Uruguai, que joga no Real Madrid, sabe fazer tudo. Sabe marcar, sabe fazer falta inteligente, sabe chutar no gol, sabe criar, tem velocidade, se precisar jogar até de lateral direito, como já fez no Real Madrid. Então você pega um cara desse, ele vai jogar no meio campo, ele vai fazer todas as funções. Aí você combina ele com o De La Cruz, que é um cara que tem um passe bom, boa bola parada. Você pega o meio campo da seleção brasileira, o que o Bruno Guimarães jogou ontem? O Bruno entregou diversas bolas na saída. E, dizendo isso, não é que eu tô querendo dizer que o cara é ruim, muito pelo contrário. Mas às vezes ele pode não ser o cara para a seleção brasileira, o que é absolutamente normal. Ele pode servir pro time dele e pra seleção simplesmente não encaixar. Então acho que agora, daqui pra frente, o Brasil tem que repensar muito as permanências de alguns nomes na seleção, jogadores que já estão desgastados e seguem sendo convocados, sendo titulares, casos de Danilo, Alisson, Marquinhos. Tem que vir agora uma nova safra e você preparar esses caras. Porque esses jogadores que estão há muito tempo já é uma geração perdedora. São caras que perderam Copa América, caras que perderam Copa do Mundo. Hora de renovar e dar uma outra injeção de ânimo. E acima de tudo, outra gestão. Com todo respeito aos técnicos brasileiros, mas hoje eu não vejo um técnico brasileiro preparado para ser treinador da seleção brasileira. A gente tá batendo nessa tecla do treinador estrangeiro há muito tempo, aí o Ancelotti não veio porque renovou com o Real Madrid e deixaram a ideia de lado, mas não. O Brasil precisa de um técnico que tenha novas ideias, um técnico que tenha coragem e, acima de tudo, deixe de convocar sempre os mesmos. Porque, no final das contas, por que você vai ficar trocando o treinador se sempre vão ser os mesmos nomes chamados, as mesmas polêmicas, a mesma falta de vontade? A seleção brasileira precisa mudar pra ontem. E eu não tô dizendo isso aqui porque o Brasil perdeu nos pênaltis, não. Porque o pênalti são vários fatores. Psicológico, cansaço, confiança. Então o Brasil poderia até ter passado pelo Uruguai, mas isso não ia apagar o fato de que a atuação do Brasil foi extremamente medíocre. O Uruguai chega agora para a semifinal com condições iguais, na minha opinião, de passar da Colômbia. Colômbia e Uruguai são 2 times que vêm numa ascensão, 2 times bons, têm feito uma boa Copa América, é aquilo. O Uruguai já gosta de um jogo mais físico, com mais faltas, um jogo mais parado. A Colômbia é um time mais correria, mais intensidade. Vai ser um jogo bom. E sendo bem sincero, talvez se o Brasil ganhasse a Copa América, ia mascarar esse trabalho péssimo que está sendo feito nos últimos tempos. Imagina o Brasil ganhar a Copa América jogando essa bolinha pequenininha, que não tá jogando nada. No fim, vai ser pelo menos bom, por um lado, para ligar um sinal de alerta e mostrar que tá tudo errado, que precisa mudar muita coisa. Convocação, gestão, enfim. Não é de hoje que a seleção brasileira e a CBF, de uma maneira geral, são uma grande bagunça. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários o que você achou do jogo de ontem, da eliminação do Brasil, o que você espera daqui pra frente, acha que o Dorival tem ou não tem que continuar no cargo? Comenta aí, beleza? A sua opinião para que a gente possa, claro, trocar uma ideia. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!